Sem conseguir mais morar com a mãe, um garoto foi viver numa casa abandonada. Mas o que ele achou lá mudou sua vida para sempre. James era um menino de 10 anos, mas já enfrentava dificuldades na vida. Outra vez, sua mãe chegou do trabalho trazendo um fardo de cervejas. Ela sempre bebia todas de uma vez e, às vezes, quando ainda queria beber, pegava 1 litro de vodka que ela deixava no armário para o que chamavam de emergências. Quando só bebia cervejas, ela ficava sonolenta e dormia no sofá. Quando bebia vodka, era muito pior. Ela ficava violenta, gritava com seu filho porque não entendia o que ele estava dizendo. Quando isso acontecia, ela nem dormia, ela desmaiava. Às vezes no sofá, às vezes no chão, às vezes no corredor. À noite, James acordava ouvindo barulhos estranhos e quando ia atrás, era sua mãe vomitando seu almoço junto com a bebida. Hillary era uma mulher com muitos problemas. Havia dias em que ela mandava seu filho sair de casa para que ela ficasse a sós com o namorado, um homem rude e usuário de drogas que não gostava de crianças. Era difícil para James, porque ele era ainda uma criança e não tinha onde ficar. Então, ele apenas vagava pelo bairro e por parques perto de sua casa. Quando ele chegava em casa morrendo de fome, não havia nenhuma comida quentinha esperando por ele. Na maioria das vezes, ele fazia sua própria comida. O garoto morria de medo que sua mãe o abandonasse, mas ele sabia que morar naquela casa era um perigo, especialmente com o namorado violento de sua mãe por perto. Um dia, quando entrou em casa, o namorado de sua mãe apontou um canivete para ele e perguntou o que ele estava fazendo lá. James ficou apavorado, mas se manteve firme. Sua mãe, vendo a cena, não fez nada. Ele não sabia se era porque ela tinha medo do homem ou porque estava bêbada demais para entender o que estava acontecendo. James foi para seu quarto de cabeça baixa, se trancou e esperou o homem ir embora. Naquela noite, sem conseguir dormir, ele entendeu que estar naquela casa era como estar em cativeiro. Ele se sentia refém de sua mãe e seu namorado. O menino levantou e encheu a mochila da escola com roupas e alguns brinquedos e saiu pela noite escura, procurando um lugar que pudesse se proteger do frio e ter uma noite de sono. Andando, ele achou uma pequena casa abandonada, caindo aos pedaços. Ele foi até a janela com medo de que ela caísse em seu pé, devido ao seu estado, mas a abriu mesmo assim e entrou na casa, procurando um canto confortável para que pudesse passar a noite. Quando entrou, percebeu que dentro da casa não estava tão ruim assim e mal havia vento. Seria um bom lugar para ficar. Ele pegou um pedaço de papelão que encontrou no chão para usar como cama. Foi assim que James terminou aquele dia terrível, com essa pequena casinha que seria seu forte pelos próximos dias. Ele estava com fome e cansado e a melhor coisa que poderia fazer agora era dormir. Ele não tinha ideia do que faria nos próximos dias. No dia seguinte, ele decidiu explorar a casa. Ele encontrou mais caixas de papelão que pensou em vender para fazer alguns trocados. Ele poderia até comprar uma refeição simples com o dinheiro. Enquanto ele separava as caixas, encontrou uma ainda selada. Ele pegou e balançou. Havia algo dentro. O menino estava cheio de curiosidade e começou a tirar a fita adesiva da caixa para olhar o que havia dentro. Assim que abriu, não pôde acreditar. A caixa estava recheada de dinheiro. James ficou com medo, mas muito feliz ao mesmo tempo. Como alguém poderia esquecer uma quantia assim? Será que voltariam para buscar? James decidiu guardar o dinheiro em um local seguro e ficar de olho para que ninguém voltasse para pegá-lo. Mas como ele não tinha nenhum centavo, ele pegou algumas notas para poder comprar uma comida e matar a sua fome. Era quase meio-dia quando ele finalmente conseguiu se alimentar. Depois de ter fugido da casa de sua mãe, ele foi a um restaurante e pediu um hambúrguer, batatas e refrigerante e, de sobremesa, um pedaço de torta. Era a melhor refeição que ele teve em anos. Após isso, ele foi ao mercado para comprar algumas frutas para comer ao longo do dia. Enquanto estava no mercado, ele esbarrou em um casal de idosos. Eles haviam notado que algo estava errado com o garotinho.
Ele parecia solitário. Suas roupas estavam maiores do que o seu corpo e um pouco sujas. O casal teve pena do garoto e perguntou sobre seus pais. James decidiu contar toda a história para os dois. O casal se entreolhou e trocou algumas palavras baixas. Então falaram para James que aquilo não estava certo, que ele não deveria ficar sozinho pelas ruas e o convidaram para passar uns dias na casa deles. Eles lhe contaram que nunca tiveram filhos e que moravam sozinhos um pouco fora da cidade. A casa era grande o suficiente e teria espaço para James. O menino não tinha nada a perder e decidiu aceitar a oferta do casal. Ele voltou para a casa abandonada para pegar seus pertences e certificar que o dinheiro estava lá. O garoto escondeu o dinheiro em outro cômodo, planejando voltar lá com frequência, para ver se tudo estava no lugar ou se ele achava alguém. A mudança para a casa dos dois idosos foi tranquila e logo James já fazia parte da rotina. Os dois idosos eram boas pessoas que tinham uma vida pacata e que já estavam aposentados. Por não terem muito o que fazer, iam para a cidade com frequência, para fazer compras ou passar o tempo. James sempre aproveitava esses passeios para ir até a casa abandonada, mas ela sempre estava do mesmo jeito que ele deixou. 2 meses se passaram e o dinheiro continuava selado, ao mesmo lugar que ele havia deixado. Ele então entendeu que quem quer que tivesse deixado ali não voltaria para buscá-lo. Ele pegou todo o dinheiro e colocou em sua mochila. Voltou para casa que agora vivia com o casal de idosos, mas não contou nada para eles sobre sua descoberta. Ele achou um lugar em seu quarto para esconder a quantia e a deixou lá. Os dias seguintes passaram com normalidade. James ia para a escola, ajudava nas tarefas de casa, comia a comida feita pelos idosos e iam passear com eles frequentemente. Ele não precisava mais se preocupar com a incerteza e a insegurança da casa de sua mãe. Ele acordava mais à noite com barulhos de vômito e até esqueceu como era o cheiro do álcool. Ele vivia agora uma vida simples, mas sentia que os dois se importavam com ele. O casal gostava da presença do garoto. Ele era educado, fazia suas tarefas, comia bem e não parecia se importar em viver com 2 pessoas idosas. O casal esperava que algum dia a mãe batesse na porta deles ou que alguma autoridade aparecesse, mas isso nunca aconteceu. James também nunca foi atrás dela, mas ele rezava toda noite para que Deus tirasse sua mãe das garras do álcool e a protegesse das más companhias. Apesar de ter se livrado de muitos maus que sua mãe o causava, ele queria que ela também ficasse bem. Ele era uma criança feliz com sua nova vida, mas a culpa de ter abandonado sua mãe sempre o assolava. Ele não sabia se tinha feito a escolha certa, mas ele sentia que se não tivesse tomado aquela decisão, algo pior poderia ter acontecido. James percebeu que sempre que ele lia livros ou estudava, esses pensamentos desapareciam. Por isso, sempre que ele podia, estava lendo. Escolhia os livros como entretenimento, mas também como forma de aprendizagem. Ele logo se tornou um dos melhores de sua classe e era notado pelos professores por suas boas notas. Quando James fez 18 anos, ele se formou no ensino médio. Ele nunca mais ouviu falar de sua mãe e agora pouco pensava nela. Eventualmente, o casal conseguiu adotá-lo e os 3 tinham desenvolvido uma relação de cumplicidade e amizade. Aquela era sua verdadeira família. Sendo um bom aluno, ele decidiu cursar medicina. O jovem queria ajudar as outras pessoas, da mesma forma que ele havia sido ajudado. A sua família adotiva o apoiou na decisão e tinham confiança que ele passaria. O problema era que a faculdade de medicina era muito cara e eles não tinham dinheiro para pagar pelos estudos de James, e dificilmente o banco aceitaria dar um empréstimo pela idade dos idosos. James então falou para eles não se preocuparem, pois ele tinha a solução. Ele então contou que quando criança, antes deles o adotarem, ele havia achado uma caixa cheia de dinheiro que havia deixado escondida em seu quarto todo esse tempo. O casal ficou boquiaberto quando viu a quantia. Eles nunca tinham visto tanto dinheiro junto. Ele contou que tinha medo de contar para o casal e eles acharem que ele tinha roubado esse dinheiro.
ou que alguém descobrisse que ele tinha pego e ameaçasse sua família. Mas com o passar dos dias, ninguém procurou pelo dinheiro e agora James tinha uma boa razão para usá-lo. Os três contaram o dinheiro e descobriram que havia mais do que o suficiente para pagar pela formação. James separou o dinheiro que precisava e deu o restante ao casal. Isso é um presente, por tudo que fizeram por mim, pela casa, comida e amor que me deram. O casal ficou surpreso com a atitude dele. Eles não precisavam que James os recompensasse por ter escolhido ficar com ele, mas aceitaram o dinheiro e ficaram orgulhosos de o garoto ter guardado uma quantia tão grande por tanto tempo. James entrou na faculdade conseguindo cobrir todas as suas despesas, sem que seus pais precisassem acarretar dívidas para isso. Ele realmente havia achado seu propósito e anos depois ele já trabalhava em hospitais e postos de emergência, pelo nome de Dr. James. Ele logo entrou em contato com a realidade do pronto-socorro e como era lidar com emergências no meio da noite. Lidar com a preocupação e luto das famílias e passar noites em claro de plantão. James provou ser um médico humano e capaz e logo foi contratado por um dos maiores hospitais da região. Um dia, no início da manhã, uma senhora em torno dos 50 anos chegou com sintomas de intoxicação. Quando ele entrou no quarto, levou a mão na boca ao ver a paciente. Ela estava muito diferente e parecia bem mais velha do que realmente era. Era sua mãe e ela estava lá, visivelmente fraca, quase inconsciente e precisava de sua ajuda para conter uma possível overdose. Devido à sua situação, ela precisava urgentemente de uma transfusão de sangue. James se encontrava num impasse. Ele precisava ajudar a pessoa que nunca cuidou dele, ou ela morreria ali, em sua frente. James então entendeu que não ganharia nada através do rancor. Aquela mulher lhe deu a vida. Agora ele lhe daria a dele. Ele então foi ao seu cuidado, medindo sua pressão, lhe dando os medicamentos necessários e informando a administração do hospital que ela era sua mãe e que ele lhe daria seu sangue. Ele também assegurou que pagaria todas as despesas. Foi difícil, mas depois de horas de trabalho, ele finalmente conseguiu tirar a sua mãe de um estado crítico. Apesar de seu plantão já ter acabado, James ficou no quarto esperando ela acordar. Sua mãe acordou por volta do meio-dia, com um vaso com flores ao seu lado e um quarto privado do hospital. Ele perguntou como ela estava, ao que ela respondeu que estava confusa e não se lembrava de muita coisa. James então disse que ela quase perdeu a vida e que devia se cuidar daquele momento em diante se quisesse viver. A mulher olhou no fundo dos olhos do médico e por um momento James achou que ela tivesse o reconhecido, mas a mulher começou a chorar, contando que bebia muito pois tinha sido uma péssima mãe e cometido muitos erros. Ela começou a contar ao médico que tinha um filho, mas que ele tinha fugido e ela não sabia onde ele estava. Hillary tinha perdido também todas as fotos do filho e não tinha como encontrá-lo. Ela contou que tinha tomado tanto álcool e remédios nos últimos 30 anos que ela nem conseguia mais lembrar do rosto de seu filho. Hoje ele teria mais ou menos a sua idade. Você não o viu passar por aqui, viu? James não conseguia se conter e abraçou sua mãe, mesmo que ela não soubesse quem ele era. Ele chorou silenciosamente, assim como ela, sem saber que aquele era seu filho. Ele falou em seu ouvido: "Eu conheci ele, e ele me disse para não se preocupar. Ele te perdoa e te ama muito." A mulher não sabia se o médico estava dizendo aquilo para confortá-la, ou se o universo realmente permitiu que ele conhecesse seu filho, mas ela o abraçou ainda mais forte. A clínica era muito cara e a mulher não entendeu o porquê aquele médico estava pagando seu tratamento. Ela perguntou a James se ele viria vê-la depois da reabilitação, e ele disse que sim, e que se ela realmente ficasse limpa, ele arranjaria um jeito de reuni-la com o filho. A mulher chorou e sorriu ao mesmo tempo. No dia de sua internação na clínica de reabilitação, a mulher pegou uma foto velha e rasgada que tinha de seu filho muito pequeno e a beijou, prometendo que faria tudo para vê-lo de novo. James, vendo aquilo, se emocionou e quase revelou sua identidade, mas ele sabia que por agora a recuperação de sua mãe
tinha que ser a coisa mais importante para ela, e ela precisaria ter foco. Ele a observou entrar na clínica de cabeça erguida e sabia que seria questão de tempo até ela se recuperar e eles puderem ser novamente uma família, junto com seus queridos pais adotivos. Que história incrível e cheia de reviravoltas! Deixe nos comentários o que você achou e não se esqueça de curtir esse vídeo. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!